Olá, meu povo! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui pro canal. E hoje, possivelmente, vocês já devem saber mais ou menos qual é o assunto pelo título desse vídeo ou pela capa, mas principalmente quem vem acompanhando as lives de sábado e outros vídeos vai entender aí mais ou menos a tour que está sendo e a saga que está sendo falar sobre essas próteses e todo o processo que eu tô vivendo. Então, possivelmente, vocês já devem saber. Pra quem ainda não tá sabendo de nada, eu vou deixar um vídeo linkado aqui pra vocês acompanharem e vou explicar um pouquinho também durante esse vídeo. Mas claro, para que vocês possam sempre acompanhar o que eu tô trazendo pra vocês, ver se as notificações estão ativadas, porque esse mês aí alguns dos meus vídeos não estão sendo entregues, então confirma logo se a notificação tá ativada. E claro, se é a primeira vez que você está me vendo, já se inscreve aqui no canal para acompanhar esse e outros vídeos. Mas hoje eu vim trazer para vocês a minha primeira experiência com medo e falar também aí sobre esse procedimento e esse diagnóstico. Antes de eu falar para vocês, eu preciso explicar um pouquinho como é que funciona a questão do agendamento de consultas ou de exames da saúde pública aqui na Itália. Existe um número que é chamado número verde, que a gente entra em contato e faz o agendamento ou da consulta ou até mesmo de um outro médico. A gente liga para lá e aí as operadoras do call center encontram qual o melhor dia, o melhor horário que também está disponível e, é claro, onde vai ser realizada as clínicas. Sempre quando eu falo sobre a saúde pública daqui, eu digo que existe essa questão em que a gente faz alguns exames em clínicas particulares, porque não existe essa divisão como acontece no Brasil. E aí, quem já vem acompanhando sabe que eu fiz 1 ano de hormonoterapia certinho com endócrino agora em fevereiro, que inclusive esse pode ser tema para outro vídeo, que eu posso explicar para vocês. E aí deixem aqui nos comentários se vocês querem saber, se tem alguma curiosidade sobre isso e como foi aí esse meu processo. E inclusive já adianto para vocês que eu tive que parar por conta disso. Na minha última consulta, que foi a consulta de 1 ano, eu passei alguns sintomas que eu já tinha conversado aqui com vocês, inclusive alguns nódulos que eu tinha encontrado, que eu tinha visto aí no meu autotoque, no banho, e tinha ficado bem preocupada porque isso não tinha acontecido comigo. Porém, a médica me deixou super tranquila, porque ela falou que tinha algumas questões dos próprios hormônios, mas que existia algo que estava um pouquinho diferente e que não conseguia ser visto ali a olho nu, ou a raio-x, ou qualquer outro exame que fosse feito para que conseguisse ver justamente por conta das próteses. Então aí é outro ponto que eu acho super importante falar para vocês sobre a questão de prótese de silicone, que é necessário vocês estarem atentas, porque sim, ao longo do processo e da utilização podem acontecer várias coisas e que inclusive por você ter a prótese isso vai dificultar sim no tratamento e, é claro, no reconhecimento. Já falei para vocês também no vídeo que eu falo sobre o implante que no momento não tenho a visão da retirada, mas sim da troca. E é necessário esses exames que eu tô fazendo até para que tudo aconteça muito bem e que não tenha nada errado. Então, deixa eu explicar pra vocês aí o que é que aconteceu e por que eu decidi gravar esse vídeo pra gente falar um pouquinho sobre isso, que foi justamente o dia em que tudo aconteceu. Quem me acompanha aqui nas lives sabe que eu já tinha falado sobre esse procedimento, porém eu não tinha feito a ligação de que a ressonância magnética era justamente aquele exame que a gente entra lá na máquina. E a operadora do call center, ela marcou, conseguiu uma vaga, inclusive adiantar para um dia de domingo pela manhã. No último domingo, dia de São Valentim, dia dos namorados, e a gente aproveitou, porque inclusive só tinha disponibilidade em uma outra cidade, que seria aproximadamente aí 180 quilômetros pra gente ir até lá fazer. A gente aproveitou para fazer as duas coisas, unir o útil ao agradável, que era conhecer a cidade, passear, curtir o dia de São Valentim e também fazer esse exame. Acordei bem cedo, estava tudo preparada e ainda sem noção de que eu ia fazer esse exame. Chegando na clínica, fez todo o procedimento e vem outra questão que é muito europeia, que infelizmente as pessoas têm uma insensibilidade. Já na área da saúde a gente já tem essas dificuldades e aqui principalmente. Então eu não me senti segura assim que eu cheguei lá. E quando eu vi a máquina, eu percebi que de fato eu precisava fazer aquilo. E o cara que tava lá manipulando, ele foi totalmente muito frio, né? Ele seguiu ali com as normas dele, porém ele nem me preparou para fazer o exame. E eu confesso pra vocês que pela primeira vez em 30 anos da minha vida, eu sofri medo. Eu tive muito pânico. E eu quero saber de vocês, inclusive, se vocês já fizeram esses exames e como é a reação de vocês ao ouvir
esse trechinho que eu vou falar pra vocês. E a posição que eu precisava deitar era de bruços, né? Pra que a parte das próteses ficasse no recipiente, pra que fosse feito um exame. E aí eu tava super nervosa já com toda aquela situação, por não imaginar e não acreditar. E inclusive, confesso que eu já tinha um pouquinho de fobia em estar em ambiente fechado. E confesso pra vocês que quando eu entrei, né, quando ele começou, quando entrou a metade das pernas e outra parte do corpo, e que ele me falou que eu deveria estar ali por 20 minutos, eu tentei respirar fundo e entrei. E eu não consegui passar 20 segundos, principalmente quando iniciou o barulho da máquina pra fazer esse procedimento. Naquele momento eu me desesperei, eu tive uma sensação de medo que eu nunca tive em toda a minha vida. E inclusive hoje, é por isso que eu tô aqui falando pra vocês o quanto a gente é forte em determinados momentos. E que em algumas outras situações a gente não espera que a gente seja tão forte assim, que foi o que aconteceu comigo. Então é muito comum e é muito normal a gente ter essa relação. E era algo que eu nunca tinha vivido dentro desses meus 30 anos. Foi uma situação completamente de desespero. Na mesma hora, eu liguei pra Francesca, que ele tava cortando o cabelo, aproveitando aí que não tava podendo entrar na clínica, né, devido ao Covid. E tudo aquilo que eu vivi ligando, aquele desespero. Sorte que ele estava lá também pra me apoiar, pra me ajudar, porque foi uma situação totalmente desesperadora. Liguei pra Gabriela Lohan, minha amiga, liguei pra minha irmã, liguei pro meu amigo Luiz também, pra que a gente conseguisse aí manter e eu me sentisse segura diante daquela situação. E a gente precisa ser forte para administrar isso e saber que em alguns momentos a gente vai ter medo. Inclusive, eu quero saber de vocês também aqui nos comentários quais são as histórias de medo que vocês têm, qual foi o momento que vocês realmente tiveram medo. Porque confesso para vocês que eu não consegui fazer. Foi algo muito frustrante. Inclusive, perdi aí o dia porque acabei não conseguindo ficar na cidade. Tudo estava me trazendo muito medo. Eu acabei voltando e não realizando. Hoje eu já tenho que marcar novamente, mas para isso eu já comecei a fazer todo um procedimento de meditação, me preparar para eu tentar fazer novamente. Então já acompanha aqui no canal, eu vou trazer com certeza quando eu conseguir fazer, ou também se eu não conseguir fazer, para que vocês consigam entender e saibam sobre isso. De antemão, eu quero dizer que tá tudo bem, que tá tudo muito normal, é algo que eu não estou preocupada, mas decidi sim conversar com vocês sobre isso, para que a gente consiga aí entender que nem sempre nós somos fortes e que às vezes ser fraco também é uma questão de força, porque quando eu disse não, automaticamente ali eu estava sendo forte, porque eu vi que eu não iria aguentar estar ali. Então é necessário a gente sempre observar até onde o nosso corpo vai. E a gente não pode fazer mais do que isso apenas por um objetivo maior. E às vezes a gente se cobra muito para fazer isso. Então hoje eu decidi trazer e compartilhar isso com vocês. Inclusive para dizer porque eu não trouxe nada aí do vídeo, também do vlog. Espero muito que eu tenha ajudado. Inclusive, se vocês vão fazer esse exame, eu já deixo como dica, se preparem. Não é nada complicado, a gente sabe que não é, é muito seguro. Porém, a nossa mente é algo que comanda todo o nosso corpo. Então se preparem, estejam preparados, durmam bem, se alimentem bem. Façam um exercício antes disso, inclusive para ter um pouco mais de cansaço. Eu acho que se eu tivesse mais preparada, se eu soubesse, eu acho sim que eu teria conseguido. Mas é algo muito complicado e que muita gente, inclusive, eu já vi aqui no YouTube e em outros lugares, que é muito comum. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo e principalmente essa troca de experiências que eu decidi trazer para vocês e mostrar que nem sempre a gente é forte todo o tempo. Beijos e até o próximo vídeo!